Tudo certo? Bom, agora sim, deixa eu ampliar aqui a tela para ficar melhor para vocês. Vamos iniciar então a nossa aula número 12 do artigo 12. Estamos fazendo aí praticamente uma aula por artigo. Eu já participei de outros cursos da LDB e normalmente o que eles fazem? Eles pegam todas as incumbências e colocam em uma aula só. Mas, assim, vira aula de 3 horas, 2 horas, e mesmo assim é algo muito rápido, sabe? Eles literalmente só falam o que é. Praticamente lê a LDB. Então, eu preferi fazer cada aula uma incumbência, principalmente pelo fato de cair muitas questões de concurso público nesse tema e também para a gente entender melhor. Estudar não tem como você querer estudar rápido. Tem como você revisar, né? Quando a gente revisa, aí é mais rápido, aquele estudo mais rápido. Mas quando você está vendo pela primeira vez e está estudando pela primeira vez, é tudo muito mais demorado. Então, estamos um pouquinho mais demorado do que outros cursos aí que estão falando sobre a LDB, mas espero que esteja todo mundo entendendo, né, de fato, a importância das incumbências. E esse artigo 12º, vamos continuar falando das incumbências, ou seja, das responsabilidades. Mas de quem agora? Dos estabelecimentos de ensino. Os estabelecimentos de ensino, quando eu falo isso, né, é referente às escolas, às universidades, é todo local que tem um ensino sistematizado, certo? E esses estabelecimentos de ensino, eles têm que respeitar duas coisas. Primeiro, as normas comuns e também, colocar um mais aqui, o seu sistema de ensino. Quando a gente fala de normas comuns, o que seriam as normas comuns? Normas iguais para todo mundo, ou seja, normas universais. Normas que quem que dá essas normas? Normalmente é a União. Como, por exemplo, a Constituição Federal. É uma norma comum para todos. Ou outras leis importantes, como a LDB, é uma norma comum para todas as instituições de ensino. E também, né, então a gente entende que, os estabelecimentos de ensino têm que respeitar essas normas comuns e também as normas dos seus sistemas de ensino. Como a gente viu lá no comecinho do curso, que cada ente federativo tem o seu sistema de ensino. Portanto, o sistema federal, quem está dentro do sistema federal? Os institutos federais, conhecidos como IFs, e também os colégios militares. Essas duas instituições têm que respeitar o sistema federal. Já as escolas estaduais, elas vão respeitar o sistema estadual. As escolas municipais vão respeitar o sistema municipal. E as instituições privadas, né? Como que fica? Aí tem que ver a legislação local, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui. O que acontece normalmente? Mas isso não é regra. Aí você tem que ir lá, ver lá na sua cidade quais são as legislações para ver como que está de acordo com o sistema privado, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui como que funciona normalmente. Imagina que eu vou criar uma escola de educação infantil. E como a gente estudou, tem aqui, né? O municipal e o estado, né? Opa, municipal vocês entendem que é município, né? Deixa eu só. Ai.
Vou colocar município. Município. Certo? A gente já viu que, então, aqui, ó, a educação infantil mais o ensino fundamental. Fica o município, sendo que o ensino fundamental é a prioridade. Já o estado, ele também tem o ensino fundamental mais o ensino médio, dando prioridade para o ensino médio. Como eu quero, estou construindo uma escola da educação infantil, consequentemente, eu vou ter que respeitar o sistema de ensino do município, tá? Normalmente é assim que funciona, mas sempre tem que ir de acordo com a legislação local. Ver se a legislação local tá de acordo com essa ideia aqui, então beleza, tá? É isso. Então, a escola, sistema privado, pode ser tanto municipal quanto o estado, que aí você vai ter que seguir essas normas. Quando falamos de instituições de ensino, a gente não tem que entender que a escola, ela não recebe somente as ordens de cima. Ela também tem direitos e também tem suas responsabilidades, como a gente viu, né? As incumbências aqui. Isso quer dizer que, ó, escolas, universidades, vocês também têm responsabilidades, vocês também podem atuar de forma autônoma. E é isso que vamos ver aqui no artigo 12, certo? As escolas, elas são um bem público, elas estão ali para atuar, para ajudar, pensar nas crianças. E ela deve sempre atuar conforme as políticas públicas. E para a gente saber, tá, como que eu sei se essa escola ela está agindo correto? Aí o Moacir, no seu livro, ele fala que, ó, esses estabelecimentos de ensino, para a gente saber se está agindo correto, eles precisam ter uma autoavaliação. Isso daqui a gente vê bastante em universidades, né? Em universidades a gente já vê essas autoavaliações, o ENAD mesmo é para avaliar como está a escola, mas o Moacir Caneiro ele bate o pé e fala: olha, essa autoavaliação ela é importante. Deixa eu só aceitar aqui. Essa autoavaliação ela acontece nas universidades, né, no ensino superior, e ela também tem que acontecer na educação básica. Porque é através dessa autoavaliação que a escola ou a instituição superior ela vai ver se ela está agindo de forma correta, ela vai conseguir refletir se as suas ideias estão funcionando, se a sua escola está crescendo, se está evoluindo, se as crianças estão todas conseguindo aprender de verdade. E isso, quando você faz essa autoavaliação, você vai fortalecer o seu projeto político. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Projeto político. Falando, por que que eu falei tudo isso? Para vocês entenderem que esse projeto político é importante. Porque, seguindo a primeira incumbência do artigo 12, fala aqui, ó, sobre a proposta pedagógica. Todas as leis que vocês lerem que fala projeto político, proposta pedagógica, projeto político pedagógico, PPP, tudo a mesma coisa, tá? Não vai ficar pensando, ai meu Deus, projeto político, eu sei o que é, mas proposta pedagógica não sei, e agora?
é a mesma coisa, tá? Anotem aí. Projeto político, proposta pedagógica, projeto político pedagógico, PPP, tudo isso é a mesma coisa que está falando. E aí, então, a primeira incumbência fala o seguinte, que, ó, as escolas, as universidades, pensa, as instituições de ensino, né? Elas têm que elaborar e executar o quê? Essa proposta pedagógica, o que a gente chama de PPP, Projeto Político Pedagógico. E o Moacir, ele fala o seguinte, né, no seu livro, ó, todas as escolas, independente de ser pública ou privada, têm que fazer o seu PPP. Só que tem algumas características. A primeira característica é o seguinte, o PPP, ele tem que envolver os gestores, os professores, os pais, os alunos, os funcionários na sua elaboração. A segunda característica, o PPP precisa conectar os contextos locais, regionais, nacionais e globais, ajudando o aluno a compreender o mundo de uma maneira ampla. Terceira característica, definir o plano da escola como base para organizar os seus currículos, a formação dos docentes, os recursos da escola e a gestão. Quarta característica, o PPP precisa motivar para que todos participem da execução deste projeto. Então, todo mundo tem que participar na sua execução. 5, revisar e reavaliar. Ó, isso aqui é super importante. Tem que fazer uma revisão e uma reavaliação anualmente. Do quê? Das suas ações, das suas estratégias, das metas, dos níveis de progresso dos alunos e as propostas bases conceituais. Além disso, tem que transformar a função do gestor, deixando de ser apenas um administrador para se tornar um articulador das ações escolares. E a sétima característica que o Moacir coloca aqui, garantir que a escola seja um espaço de formação de valores e atitudes, fortalecendo seu papel socializador. Ou seja, né, gente? O que isso que a gente consegue observar só lendo essas características? Que o PPP ele vai estar sempre em constante construção, em constante reavaliação, certo? E ele tem sempre tentando buscar se aproximar de dois conceitos amplos. Primeiro, ter uma boa qualidade educativa e o segundo, ter uma boa qualidade social. E aqui o Moacir ele continua, né? Ele fala que, ó, a proposta pedagógica, o PPP, transforma a escola em um ambiente de aprendizagem colaborativo, interativo, aberto e criativo. Ele faz parte do projeto escolar global. Opa, o que é isso, né? Quando ele falou desse projeto escolar global, eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca ouvi falar nesse projeto escolar global. O que é? E aí eu fui ver. O projeto escolar global é um conjunto de ações e intenções e valores que vão organizar a vida na escola. Então, você consegue imaginar uma caixa bem grande, que ali, dentro dessa caixa, você vai colocar tudo que vai guiar a escola. Então, dentro desse projeto escolar, dessa caixa grande, né, vai estar o PPP, vai estar o regime interno da escola, os currículos, os projetos interdisciplinares. Então, o PPP, ele faz parte do projeto escolar global e precisa ser aprovado pela comunidade escolar antes de ser encaminhada ao Conselho da Educação, que esse sim vai garantir a sua legalidade. Então, olha, por que eu coloquei tudo isso? Para a gente ver que é extremamente importante esta incumbência, elaborar e executar a sua proposta pedagógica, certo? Isso daqui, essa primeira incumbência, você pode escrever aí, importante,
porque ela não cai, ela despenca. Muitas questões falam sobre elaborar e executar sua proposta pedagógica. Isso é uma incumbência da escola ou do professor? É da escola, tá? Porque a próxima aula a gente vai estudar as incumbências do docente, do professor. E aí é isso que a banca vai tentar te pegar. Essa é a incumbência de quem? Então, é uma incumbência da escola. Então, ó, primeira perguntinha. A Lei 9394 de 96 traz no artigo 12º que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão incumbências de 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Assinale a alternativa que nomeia os segmentos que participam da elaboração da proposta pedagógica conforme a lei citada. A. Gestores, professores e secretarias de educação. B. Gestores, professores, demais profissionais da escola e comunidade escolar. C. Gestores, professores, secretários escolares e assessorias privadas e jurídicas. D. Secretarias da Educação e Ministério da Educação ou E. Professores e pais. E aí, gente, qual que vocês acham? Ó, olha a pergunta. Assinale a alternativa que nomeia os segmentos de quem participa da elaboração da proposta pedagógica, do PPP. Quem que vai participar dessa elaboração? Aline? Slene? A B? B de bola? Isso. Vamos A lá. letra B. B também? Gestores, professores, Secretaria da Educação? Não, né, gente? B, gestores, professores, peraí, demais profissionais da escola e da comunidade escolar? Certíssimo, é letra B. Todo mundo faz parte da elaboração da proposta pedagógica. Diretores, professores, secretários escolares e assessorias privadas, não. Secretarias da Educação, Ministério da Educação, professores e pais, sim, mas está faltando, né, o resto dos gestores. Segunda incumbência. Administrar seu papel e seus recursos materiais e financeiros. Gente, é algo meio que óbvio, né? A escola, ela precisa cuidar bem de quem? Do seu pessoal. A escola precisa cuidar bem dos seus professores, dos seus funcionários. A escola, desculpa, eu estou falando escola, mas é todos os estabelecimentos de ensino, tá? Mas esses estabelecimentos de ensino, escolas, universidades, também precisa cuidar bem dos seus recursos materiais, ou seja, dos seus equipamentos, dos livros, da sala, e também tem que cuidar bem do financeiro, daquele dinheiro que entra e a quantidade que sai, certo? Então, para que uma escola funcione de verdade, ela tem que ter uma boa estrutura e ela tem que seguir o que está lá no PPP para se transformar numa escola de qualidade, tá certo? E por isso que esse inciso ele é importante porque hoje a gente vê tantas escolas que têm professores desqualificados, tantas escolas que não têm um recurso, a escola está capengando, que não tem cadeira, que não tem equipamentos, as escolas que não têm um dinheiro suficiente. Então,
é aquele chamado escolas de faz de conta. Esse inciso é importante para combater essas escolas de faz de conta, porque a instituição, a escola, as universidades que têm que, administrar. Opa, mudou aqui. Administrar seu pessoal, seus recursos materiais e o seu financeiro. Vamos seguindo? Em terceira incumbência, gente, se alguém tiver dúvida, só ligar o microfone, tá? Eu vou seguindo porque eu peguei bastante questões para a gente fazer hoje. Então, a terceira incumbência: assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas. A escola, as universidades, né? Estou falando aqui de escola. A escola, ela tem duas obrigações. A primeira, cumprir os dias letivos. E aqui eu já vou dar um spoiler para vocês, que a gente vai ver lá no artigo 24. Mas tem que cumprir 200 dias, tá? Esses 200 dias é pelo menos 200 dias. Ai, olha, a minha instituição de ensino tem mais de 200 dias. Ok, não pode ter menos que 200 dias. Então, os estabelecimentos de ensino, eles devem cumprir os 200 dias letivos. Eu já estou dando um spoiler aqui do artigo 24, que fala a quantidade de dias, porque vai juntar, né? É uma junção do outro para vocês entenderem melhor. E além disso, esses estabelecimentos de ensino, ele vai falar que, você também tem que ficar responsável pelas quantidades de horas estabelecidas. Cada etapa da educação, ele tem que cumprir uma carga horária mínima, certo? E lá no artigo 24, ele também coloca que, olha, a educação do ensino fundamental é de 200 horas. Aqui, vou colocar ensino fundamental. E o ensino médio é de 1.000 horas. Ensino médio. Isso aqui vamos estudar no artigo 24. Mas as questões, como que a banca vai cobrar? Ela vai pegar essa incumbência e vai perguntar quanto que é, entendeu? Então, ela vai juntar tanto a incumbência quanto o artigo 24. Por isso que eu já trouxe nessa aula de hoje, tá certo? Mas, presta atenção. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e a hora-aula é uma responsabilidade de quem? Da instituição, da escola, da universidade, certo? Então, vai ficar responsável pela equipe gestora, ou seja, diretor, secretaria, coordenador, eles que vão ter essa responsabilidade de organizar, de planejar, de acompanhar se está tendo os dias certinho, se está cumprindo a quantidade de horas, tá certo? Esse inciso também é importante, por quê? Porque vai mostrar que, olha, a nossa escola tá dando um tempo suficiente de horas para ensinar o conteúdo para o aluno. A nossa escola é uma escola organizada, tá? Por isso que tem aí essa incumbência. Vamos para mais uma questãozinha? 2. As diretrizes e bases da educação nacional estão estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, instituída por lei federal. Estabelece que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha o tripé da educação aqui. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas? Certo ou errado? Certo. Certo? Quem mais?
Lu, quer falar? Certo? Certo. Certíssimo, gente. Epa, tá certo. Então, ó, os sistemas de ensino terão a incumbência de assegurar o quê? O cumprimento dos dias letivos e a hora-aula estabelecida. Isso daqui é uma incumbência das escolas, né? Aqui, ó, dos estabelecimentos de ensino. Vamos, 3. Tinha marcado, tinha. Deixa eu apagar aqui. Tinha arriscado sem querer. De acordo com o artigo 12 da Lei 9394 de 96, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência do quê? 1. Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. 2. Assegurar o descumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. 3. Administrar seu papel e seus recursos materiais e financeiros. Qual está correta? Apenas um é verdadeiro? Apenas dois? Apenas um e dois? Ou um, dois, ou, desculpa, um, três, ou todos são verdadeiros? Três. Um, três. Jana, fala aí. Qual que é? Aline, Slene, Lu. Ninguém? Nossa, vocês estão muito caladas hoje. Meu pai colocou um 3. Vamos lá. Elaborar e executar sua proposta pedagógica? Correto. Assegurar o descumprimento. Descumprimento tá errado, é o cumprimento. Certo? Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas. Essa daqui está errada por conta dessa pequena palavrinha, tá? Administrar seu papel. Opa! Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros também está correto. É 1 e 3. Muito bem. Ô, pai, você pode mutar aí, por favor? Quatro. A quarta incumbência. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Agora presta atenção aqui. O professor, isso a gente vai ver lá no artigo 13, tá? Lá no artigo 13 vai falar: o docente, você vai ter que fazer o seu plano de trabalho. Isso vai ser uma incumbência do professor. O professor tem que realizar, elaborar e executar o seu plano de trabalho. O que a instituição de ensino vai ter que fazer? Ele vai. Oi. Subentende-se o plano de trabalho, o plano de aula? É o plano de aula, né? Diferente. É É diferente? parecido, mas é diferente. O plano de trabalho é algo anual. Ele vai falar ali, ó, o que eu vou ensinar aos meus alunos, os recursos que eu vou utilizar, de uma forma geral. É o planejamento das aulas. O plano de aula é a aula, entendeu? A aula que eu vou dar hoje, no dia 4, na sexta-feira, aí você monta o seu plano de aula. O plano de trabalho é aquilo que você vai realizar ao longo do ano. Entendeu a diferença? É basicamente a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa, só que o plano de trabalho ele é algo o ano todo. E aí você tem que. O plano de trabalho é legal falar que tem que agir de acordo com o PPP da escola. Um tem que estar unido um com o outro, tá? Talvez Mas o plano de trabalho seja a elaboração dos conteúdos que vai ser apresentado. E o sim, plano de aula é a aula específica, né?
Exatamente isso. O plano de aula, você vai colocar ali o que que você vai ensinar, os objetivos, né? O plano de trabalho você também vai ter que colocar os objetivos, mas é algo mais geral, aquilo que você quer durante o ano, não a aula, tá? O plano de trabalho é isso, é o ano. Então, ó, a instituição de ensino, ela vai ter que velar o cumprimento, ou seja, ela vai ter que acompanhar, ela vai ter que garantir que esse docente está fazendo agindo de acordo com o seu plano de trabalho. Deu para entender a diferença? Isso é importante. E o Moacir, no seu livro, aqui eu tentei fazer de um jeitinho, um esqueminha mais fácil de entender. O que ele fala no livro que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte, ó, os professores, eles participam do planejamento geral da escola, ou seja, os professores, eles participam do PPP. Mas cada um também tem seu próprio plano de trabalho. A escola deve supervisionar esse plano, não como uma forma de vigiar, mas que todos caminhem juntos. O trabalho do professor precisa estar alinhado com o projeto pedagógico da escola. O plano de trabalho é como um mapa. É nele que o professor organiza o que vai ensinar e com quais recursos. O professor e o aluno são protagonistas. Por isso, o plano precisa funcionar de verdade e a escola vai velar por este cumprimento. Ficou fácil de entender? Sim ou não? Cadê esse povo? Gente, E sexta-feira. Sim, Por isso mesmo, estamos aqui. Ah, o Alex tá. ficou enrolado no mercado. Ah, é por isso que a Aline tá muito quieta hoje. Que é isso? Então, ó, bora. Jana tá por aí, Slene, Lu, vamos. Acorda, gente. O melhor dia da semana chegou. Vamos lá, então, ó, quero ver se todo mundo acordou agora. Vamos para a quarta questão. Peguei 10, viu? Estamos na quarta. À luz da Lei 9394 de 96, é correto afirmar que a escola municipal deve velar seu cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 2. À luz da Lei 9394 de 96, é correto afirmar que as instituições de ensino no Brasil possuem autonomia em relação a diversos aspectos, mas não são isentas de agir em conformidade com a legislação vigente e com os princípios éticos. Neste contexto, os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Marque a alternativa correta. As duas alternativas são verdadeiras? A alternativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? A alternativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Ou as duas alternativas são falsas? Meu pai colocou aqui que é as duas são Ah, verdadeiras. uma dúvida. Ah, A primeira ali está falando só de escola municipal, e tecnicamente seriam todas, né? mas, ó, vamos lá. É correto afirmar que a escola municipal deve velar seu cumprimento do plano de trabalho de cada docente? Eu creio É, que sim, mas não apenas a escola estadual, tipo mas ele não colocou apenas. Ele só colocou, é correto afirmar. então para mim está correto. É a A. Tá correta? Tá certa? 2. É correto afirmar que as instituições de ensino no Brasil possuem autonomia em relação a diversos aspectos? Até aqui tá correto. Mas não estão isentas de agir em conformidade com a legislação vigente e com seus princípios éticos? Elas não estão isentas. Exatamente. Tá certíssimo aqui também. Ela tem que agir conforme
as normas comuns e o do seu sistema de ensino. Ela não está isenta de nada. Nesse contexto, os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Corretíssimo, né? Então, as duas estão verdadeiras. Gente, alguma dúvida? Tô indo rápido demais? Me dão esse feedback aí. Para mim tá ótimo. Manda ver. E aí, quem mais? Jana, falem aí. Pode falar, Lu. Ô, Lu, não sei se eu não tô ouvindo você. Eu tô vendo que você tá tirando o mudo aí. Mas se você estiver falando, eu não tô te ouvindo, tá? A Jana também falou que tá bom. Então, eu tô seguindo. Se vocês tiverem dúvida, é só falar, beleza? A quinta incumbência. E quinta incumbência do quê? Estabelecimentos de ensino. Os estabelecimentos de ensino, o que eles devem? Promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Isso daqui, essa é uma incumbência também muito parecida com a incumbência que vamos estudar na próxima aula do artigo 13, tá? A instituição de ensino, ele vai ter que prover meios, ou seja, ele vai ter que fazer com que o aluno aprenda de outras maneiras. Então, a instituição de ensino, ela vai prover meios, ela vai ajudar a trazer recursos variados, ela pode até mesmo mudar o tempo da aula para aquele aluno, né? Então, ela vai prover meios para esse aluno que está com menor rendimento. Diferente do professor. O professor, ele vai estabelecer estratégias. A escola vai prover meios e o professor vai vir com as estratégias. Não adianta ensinar da mesma forma o aluno que está de recuperação. A professora ensinou aquele conteúdo todo durante o bimestre de uma única maneira. O aluno está com rendimento baixo, o aluno não aprendeu. Aí a recuperação vai ensinar da mesma forma? Não adianta em nada, né? Por isso que fala, a escola tem que prover meios e o professor tem que trazer outras estratégias, tá? O que acontece nas escolas é que é tudo uma ilusão, né? O que a gente tem de recuperação hoje em dia. A criança fica de recuperação, o professor dá um trabalhinho. Ou é lá nos últimos dias do fim do bimestre, 3 dias o professor fala assim, vou ensinar o conteúdo todo em 3 dias e vou dar uma prova aqui para os alunos. Tem como? O aluno vai aprender de verdade? O aluno vai recuperar aquilo que ele estava em déficit? Às vezes o aluno não está entendendo o conteúdo por semanas ou até meses. Aí o professor tem que ensinar em 2, 3 dias. Ou acaba nem ensinando, dá um trabalho qualquer só para pegar a nota do aluno. Isso não é recuperação. Isso que a gente tem não é recuperação, é uma recuperação de ilusão, né? O que acontece em outros países? Em outros países, quando o aluno entra de recuperação, a recuperação acontece paralelamente às aulas. E aí se torna um reforço escolar. Então, lá, realmente, o aluno aprende de verdade. Aqui é tudo de mentirinha, é o de qualquer jeito, só para dar nota para o aluno e seguir em frente, tá? Deu para entender a diferença aí? Qual a incumbência da escola? A escola vai prover meios. E o professor, estratégias, certo? Vamos ver aqui se vocês entenderam. Nos artigos 12 da LDB, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e os seus sistemas de ensino,
terão incumbências, entre outros. D. 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Promover meios para a recuperação dos alunos de melhor rendimento. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Quais estão corretas? 1, 2, 1, 3, 2, 3 ou 1, 2, 3? Um 3. 1, 3? Quem mais? Letra B. D de dado ou B? B de bola. B de bola. 1, 3 também. A Lu colocou 1, 2, 3. Oxe, pai, como assim? Meu pai colocou, oxe, errei. B. A Jana B. Vamos lá. Eu vi que a 2 estava errada e chutei errado. Eu sabia a resposta, mas eu coloquei errado. Então, vamos lá. Todo mundo falando que a letra B. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Corretíssima, né? Prover meios para recuperação dos alunos. Até aqui tá certo. De melhor rendimento. O aluno que está com melhor rendimento está de recuperação? Não, né? Aqui é menor. Menor. Por conta dessa palavra, a 2 está errada. Olha que absurdo. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, a correta é 1 e 3. Vocês estão arrasando! Bora! Bora que o melhor dia da semana chegou! Vamos! Sexta incumbência. Sexta incumbência do quê? Estabelecimentos de ensino. Não vai decorar isso daí, ó. Artigo 12, estabelecimentos de ensino. Vamos lá, sexta. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. É aquilo, né, gente? A escola, ela não trabalha sozinha. A escola, ela precisa se conectar com a família e com a comunidade. Até fiz um desenho aqui, ó, para vocês verem. Um triângulozinho, porque tem que trabalhar todo mundo junto. É escola, família, comunidade. Isso daqui, muita gente acha que é dever do professor. Ah, que o professor tem que trazer a família, a comunidade. Não, não, não. Isso é uma incumbência da escola, do estabelecimento de ensino. Conectar, fazer parceria, aquele laço com a família e com a comunidade, tá? Isso daqui é importante porque tendo essa conexão escola, família, comunidade, isso vai melhorar o desempenho do aluno. Vai melhorar até mesmo a redução, vai reduzir a evasão escolar. A escola vai colocar, a escola da minha filha, já falei isso para vocês, todo dia ela coloca lá no Instagram alunos que faltaram. Porque ainda mais adolescente, né? Finge que vai para a escola, o pai e a mãe vai trabalhar, o aluno finge que vai para a escola e vai, só Deus sabe para onde ele vai. E aí o diretor todos os dias coloca lá quem faltou. Então isso ajuda o aluno parar de ficar faltando à toa, né? Reduz aí a evasão escolar. Também resolve conflitos mais rápido. E aí você vai falar assim, mas e a comunidade? O que a comunidade... Opa, volta aqui. O que a comunidade tem a ver com isso? Se a escola tiver uma conexão com a comunidade, se tiver, por exemplo, um clube esportivo,
e a escola for lá fazer uma parceria com esse clube esportivo, aí esse clube vai até a escola da minha filha levou capoeira. E aí teve algumas aulas, eu acho que foi uma semana de aula de capoeira. Os alunos endoidaram. E aí, então, tem essa parceria, né? Era uma escola de capoeira que estava ali perto da escola. Ou também outra ideia aqui que é grupos culturais, profissionais locais. Ai, olha, tem um cara lá que é arquiteto, vou trazer ele na escola, vou mostrar para ele como que é o trabalho de um arquiteto, trazer a comunidade para dentro da escola. Lembrando que é uma incumbência da instituição. E aí é muito parecido, né, com o que a gente vai ver no próximo artigo, que é a incumbência do docente. O docente, ele vai colaborar com as atividades de articulação. A escola vai trazer junto a família e a comunidade. O professor, ele só vai colaborar. Tá certo? Fechou? Dúvidas? Vou seguir. Vamos lá. Assinale verdadeiro e falso as tarefas e estabelecimentos de ensino de acordo com os dispositivos da Lei Federal 9394 de 96, LDB, né? Opa, LDB. Administrar seu papel. Por que eu tô falando papel? Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 2. Aí você tem que ver, né? Se é verdadeiro ou falso. 2. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E o última, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. E aí? A, tudo verdadeiro. B, falso, verdadeiro, verdadeiro. C, verdadeiro, verdadeiro, falso. D, falso, falso, verdadeiro. Para mim, todas são verdadeiras. Letra A. Vamos lá. Administrar seu papel e seus... Gente, não pode ser. Eu tô com algum problema com o papel. É pessoal. Ó, Sabe o que é isso? Você está estudando muito. Para de estudar um pouco para você relaxar a mente. Verdade, eu tô vendo muito papel na minha frente. Vamos lá. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais financeiros. Correto. Verdadeiro, bonito aqui. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Verdadeiro também. Assegurar-se o cumprimento do quê? Dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas? Verdadeiro. Ai, que lindeza, tudo verdadeiro. Vamos, próxima. Tudo certo. Incumbência. 6, 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução das propostas pedagógicas da escola. Vocês estão conseguindo ver bem esse negocinho que eu fiz? Que eu acho que ficou bem pequenininho, mas ao mesmo tempo ele tá fantástico, assim, autoexplicativo. Então, ó, o dever dos estabelecimentos de ensino é de informar. A escola tem que informar. Informar o quê? Né? Primeiro, informar. Quem deve informar? Quem deve ser informado? O pai e a mãe, conviventes ou não, ou seja, pais separados. E os responsáveis legais. Então, a escola, ela tem que informar tudo isso daí. O pai, a mãe, os conviventes ou não, os responsáveis legais, e vai informar o quê? A frequência, as faltas, as presenças e o rendimento do aluno, as notas, a avaliação, os processos. E além disso, ele tem que informar
a execução da proposta pedagógica, ou seja, como e o que a escola está ensinando. É isso que a escola tem que informar. Então, lembrando, a escola vai informar sobre frequência e rendimento e execução da proposta pedagógica. Para quem? Para pai e mãe, conviventes ou não, e responsáveis. Isso daqui é importante porque vai fortalecer a parceria escola-família, que a gente acabou de falar isso na incumbência anterior, né? É unir a escola, a família, a comunidade, fazer essa parceria aí. E informando, tendo esse laço aí de informar sobre frequência, rendimento, como a criança está indo na escola, vai fortalecer esse laço. Acompanhar a aprendizagem do aluno e também garantir transparência e responsabilidade da escola. Certo? Vamos para mais uma questão. 7. Considerando a Lei 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos docentes. Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Estabelecimentos de ensino, 1, e o 2 é os docentes. Aí você vai falar, nossa, mas Wendy, eu nem estudei, a gente nem viu ainda as incumbências dos docentes. Relaxa, você vai conseguir, tá? E a gente já falou bastante aqui sobre a incumbência do próximo artigo. Mas tá facinho, ó. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Isso daqui é incumbência de quem? Do docente ou do estabelecimento de ensino? 2. Zelar pela aprendizagem do aluno. Zelar pela aprendizagem dos alunos é incumbência do estabelecimento de ensino ou do docente? E 3. Informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos. E, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Incumbência de quem? Estabelecimentos de ensino ou docentes? Como que fica, gente, aí? 1, 2. Falei aí, Letra qual B. letra que é? B de 1, 2, bola? Isso. Todo mundo colocando letra B. Meu pai colocou letra B, a Lu colocando letra B. Então, vamos lá. Assegurar o cumprimento de dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Isso daqui é incumbência, a gente acabou de ver que é do estabelecimento de ensino, né? Então, é 1. Zelar pela aprendizagem do aluno. Isso aqui é meio que óbvio, né? Quem que vai zelar pela aprendizagem do aluno? O professor. Então, mas a escola também, ela tem que zelar pela aprendizagem do aluno, né? Mas não é uma incumbência da escola, isso vai ser uma incumbência do professor. Ela tem que supervisionar o aprendizado do aluno. É, ela vai supervisionar o professor, né? Agora, quem que vai zelar é o professor. Entendeu? E aqui, 3, informar pai e mãe, conviventes ou não, a gente acabou de ver. Sobre o quê? A frequência e rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica. É a instituição de ensino que é uma incumbência. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Letra B. Fácil, né? Ficou tranquilo essa. Vamos lá. 8. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Gente, vamos lá. O que é permitido em lei? Ter uma frequência mínima
de 75% e é permitido faltar 25%. Então, o aluno ele tem que frequentar a escola, ter uma frequência de 75%. E é permitido que ele falte 25%. Só que aí, o que fala nessa incumbência? Aqui, ó, vai notificar a escola, lembrando que é uma incumbência de quê? Do estabelecimento de ensino, né? Então, a escola vai notificar quem? O conselho tutelar do município. Quando atingir a quantidade de faltas for acima de 30% do quê? Do percentual permitido, dos 25%. Quando atingir 30% dos 25%, a escola vai notificar o conselho tutelar. Então, o que a gente estudou até aqui, né? Que, ó, temos 200 dias de aula, certo? O que é permitido? Faltar 25% dessas 200 dias. 25%, que vai dar 50 faltas. Certo? Só que 30% de 50 é 15 faltas. Opa, meu Deus, calma aí. Quinze faltas. Então, ó, se ele ultrapassar de 15 faltas, sem ser justificada, claro, né? A escola deve notificar o conselho tutelar no município. Vocês sabiam disso? Sim, Sim ou não? 15 dias seguidos. Se o aluno faltou 10 dias, compareceu um dia e depois faltou mais 5, não muda nada. Volta. É 15 dias seguidos? Porque não tá falando nada aqui de Não seguidos. sei, Wendy, mas eu acho que tem que ter, assim, as 15 faltas para a escola notificar o conselho tutelar. Acima, né, das 15 faltas. Isso. Acima de Aqui 30%, vai. acima de 15 Aqui faltas. aqui o conselho vai na casa saber o que está acontecendo. Ô, pai, como que funciona aqui em São Paulo? A criança perde a vaga, pode perder a vaga se ela ficar 15 dias consecutivos, sem aparecer nenhum dia. Se ela ficou 15 dias sem aparecer na escola, ela perde a vaga. Aqui perde o Bolsa Família. Esses Hum, benefícios do governo que o presidente, independente do presidente, liberou, perde o benefício. né? Eu não sabia disso. Eu sabia dessa quantidade, né? Que a criança tinha que permanecer, ter a presença de 75%. Mas esse daí Essa escola, de. dificilmente ela tira o aluno, ela vai dar uma prova de reposição para abonar as faltas. Então, tem uns esquemas que eles fazem para não tirar a criança, desde que a criança queira voltar, né? Tem isso também, né? Bom, vamos indo mais uma questão, então? 8. Leia as afirmativas a seguir. 1. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. É uma incumbência dos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino. 2. No Brasil, a carga horária mínima anual deve ser de 90 horas para o ensino fundamental, distribuídas por um mínimo de 180 dias de efetivo trabalho escolar.
excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 3. De acordo com o dispositivo da LDB, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino. Marque a alternativa correta. Aí, nenhuma alternativa é correta, apenas uma alternativa está correta, apenas duas afirmativas estão corretas ou todas as afirmativas estão corretas? Essa carga horária aí de 900 horas não é isso não, né? Eram 800 horas, não era? Né? Eu vou na letra B. Apenas uma alternativa está correta. Uma. Eu chuto a D, mas estou na dúvida. Chuta D de dado? D de dedo. D de dedo. D de dedo, D de dado. Então vamos lá, ó. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de falta acima de 30% do seu percentual permitido. Em lei, é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns do seu sistema de ensino. Essa primeira aqui, ela está correta, certo? Uma coisa interessante de falar para vocês que essa incumbência aqui, ela teve uma alteração, tá? Antes era acima de 50%. Então, se você pegar, pode ter questões antigas que você, quando for estudar, vê assim, 50%. Porque era 50%. Agora mudou. Hoje é 30%, tá? Então, essa daqui está verdadeira. 2. No Brasil, a carga horária mínima anual deve ser de 900 horas para o ensino fundamental. O que a gente viu lá, que eu coloquei aqui para vocês? Aqui, ó, 800 horas o ensino fundamental e 1.000 horas o ensino médio, tendo 200 dias letivos. Voltar lá. Então, ó, 900 horas do ensino fundamental, tá errado, né? São 800. Distribuída no mínimo de 180 dias de efetivo de trabalho escolar, também tá errado, porque são 200 dias. Excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, tá? Essa 2 aqui, ela é falsa. E a 3, de acordo com o dispositivo da LDB, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. O plano de trabalho de cada docente, oh, meu Deus, o que a escola tem que fazer? Ela tem que velar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Tá correto aqui. É uma incumbência de estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns do seu sistema de ensino. Lembra que eu falei para vocês? O plano de trabalho, quem vai fazer é o professor. A escola, ela só vai velar pelo cumprimento, ela vai ver se o professor está cumprindo, realizando, fazendo o seu plano de trabalho, certo? Então, a 3 também está correta. Então, 1 e 3. Então, ó, duas afirmativas estão corretas. Tá dando certo? Vocês estão aprendendo? Estão conseguindo?
Eu ia colocar a C. Muito bem. Vamos lá. 9. Estamos chegando no fim. Promover medidas, então, ó, incumbências dos estabelecimentos de ensino. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito da escola. Então, o que as escolas têm que fazer, né? Os estabelecimentos de ensino, eles devem promover medidas de conscientização, prevenção, combate ao bullying, certo? É aquilo, né, gente? A violência, ela pode ser física, ela pode ser verbal, emocional, e a escola tem que combater tudo isso. E como que ela pode combater? Fazendo campanhas, roda de conversa, projetos. A gente tem aí o Setembro Amarelo, né? Então, isso são tudo ações que a escola tem que tomar. E aí vocês vão ver que os próximos artigos são muito parecidos um com o outro. Os próximos artigos, não, desculpa, os próximos incisos. Mas vamos mais uma questãozinha aqui. Em conformidade à Lei 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns dos seus sistemas de ensino, terão incumbência em outros de 1. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 2. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 10% do percentual permitido em lei. 3. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying no âmbito das escolas. Quais estão corretas? Somente a 1? Somente a 3? Somente 2 e 3? 1 e 2? Ou todos os itens? E aí, gente? Letra D. D de dado? B de bola? A única... Qual que é? não. B ou D? E eu não entendi. Meu pai colocou B de bola. Eu troquei letra B. Confundi aqui. Você tinha falado D e aí foi na onda? Tô brincando. Eu falo, seria maravilhoso se o concurso público fosse em dupla. Não ia ser ótimo? Fosse em grupo? Em grupo não, em grupo de 10, pelo menos. Em Pegar grupo de 10. umas 10 duendes, pelo menos. Em grupo de 10 ia ser maravilhoso. E aí, Aline? Qual que é? Tô te achando muito quietinha hoje. Você não é assim. Eu acho que é a B. B. É, B de bola. Uai, a Flávia entrou? Ué, não. E só vi um chat aqui demais. Ah, a Flávia entrou! Oi! Aqui. Acabei de... Ué, cadê? Ah, ó, então vamos lá. Assumir o transporte escolar de alunos da rede municipal. Oi, é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino assumir o transporte da rede municipal? Não, né, gente? Isso é uma da incumbência. prefeitura. É do Isso é uma município. incumbência da rede municipal, exatamente. Então, não é. Notificar o Conselho Tutelar do município. A relação de alunos que apresentem uma quantidade de faltas, até aqui tá certo, acima de 10%
Não, né? É o Não. quê? 30%. 25%. Em 30% já pode procurar o conselho que a situação não está boa do aluno. Não está boa do aluno, exatamente. 3. Promover medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência, especialmente ao quê? Ao bullying no âmbito da escola. Então, somente a 3 está correta. Vamos lá, tá acabando! As incumbências das instituições de ensino. 10ª, estabelecer ações destinadas a prover a cultura de paz nas escolas. O que seria a cultura de paz na escola? Criar um ambiente baseado no diálogo, no respeito às diferenças, na empatia e na resolução pacífica de conflitos. Isso é uma cultura de paz. Gente, mutem aí o microfone, por favor. Alguém tá com o microfone ligado aí. Tá fazendo barulhinho. Obrigado. Então, ó, presta atenção. Estabelecer ações destinadas a quê? Cultura de paz. A escola, ela tem que trazer esse diálogo, essa conversa. Gente, estamos vivendo num momento tão turbulento que as coisas estão tão malucas que essa cultura de paz tem que ser diariamente, né? A gente está precisando de cultura de paz. Então, tem que fazer campanhas educativas, orientação, conversar, ensinar, dialogar, né? Projetos solidários. As escolas têm que entender também. Eu acho interessante a escola começar a ensinar para os alunos sobre os seus sentimentos. Porque eu falo isso muito. Tá mudo? Vocês estão ouvindo? Meu pai colocou que tá mudo. Então, eu tô ouvindo. Tá Pra mim ouvindo? aqui tá no... Tá ouvindo? Então, beleza, tô seguindo. Deixa eu fechar aqui o microfone. Vamos ver. Bom, tava todo mundo me ouvindo, pai. Só você que não. Aqui caiu. Desculpa. Então tá bom. Então, ó, eu acho interessante voltar aqui um pouquinho, né? As escolas começarem a ensinar sobre os sentimentos para as crianças. Porque às vezes a gente está com uma angústia, mas não sabe identificar os nossos sentimentos. Se é difícil para a gente adulto, imagina para uma criança, né? Então, trazer essa cultura de paz junto com conversa, diálogo, mostrar os sentimentos, que ó, vamos entender qual é o seu sentimento, o que que você tá sentindo pelo outro amiguinho, é raiva, o que aconteceu, ter essa cultura aí, né, de paz aí, dentro das escolas. Próximo, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentando ao uso de dependências de drogas. Mesma coisa, né? Vocês veem que enfrentamento, li errado. Prevenção e enfrentamento, muito bem, ao uso de dependências de drogas. É isso, né? A escola tem que ser um ambiente protetor, tem que ser um ambiente seguro. E tem que trazer essas campanhas educativas aí para orientar, não usar droga. Você vê que as últimas incumbências, elas são novas, tá? Na LDB, não tinha até então. E tá falando de bullying, tá falando então de cultura de paz, prevenção e enfrentamento de dependência de drogas. São incumbências novas. Oi? O ProErd já é como fala, uma aula diversificada para isso, né? Que a polícia vai na escola, não é isso?
Aqui a polícia vai, duas policial, vem na escola, dá acho que é 1 hora a aula delas, aí fala sobre todos os temas, drogas, bullying. Eu acho isso muito legal mesmo. E é uma incumbência aí da escola. A escola tem que falar. E o Proerd, eu já vi aulas do Proerd, nossa, maravilhoso. E a última incumbência, instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Então, a gente, lá no artigo 14, vamos falar sobre os conselhos escolares, tá? Mas é importante dizer que lá nas incumbências, vou até anotar aqui, ó, dos municípios e as incumbências dos estados, o que falava lá? Que, ó, vai ter que ter, né, dos municípios e do estado, os conselhos escolares, mais os fóruns. Os fóruns dos conselhos escolares. Já na incumbência da instituição, é somente o conselho escolar. Por quê? Vamos estudar melhor no artigo 14, mas para vocês entenderem, os fóruns é mais amplo, tá? Porque vai ser formado por um representante dos conselhos escolares. Então, vai ter um representante dentro do fórum. Então, cada conselho escolar vai ter seu representante. E aí vai formar o fórum. E nesse fórum, eles vão discutir os problemas de todas as escolas. Os problemas que estão acontecendo em todas as escolas. Por isso que não tem fundamento de ter o fórum, tá? Por isso que os municípios e os estados, aí sim, precisa ter o fórum do conselho escolar. Vai pegar um representante de cada conselho escolar. Mas cada instituição de ensino tem que ter o seu conselho escolar. Lembrando que isso a gente vai estudar mais daqui a pouco, tá? No artigo 14. Vamos para a última questão, então? Tendo por base o disposto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale C de correta e I de incorreta. Sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino, estabelecer ações destinadas a prover a cultura de paz nas escolas. Correto ou falso, né? Correto ou incorreto? Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Correto ou incorreto? E a última não, penúltima. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é? Qual que é, gente? Correto, correto, incorreto, incorreto, tudo correto. Incorreto, incorreto, incorreto e correto. Incorreto, correto, incorreto, incorreto. Ou correto, incorreto, correto, correto. E a última questão. Tá difícil assim? Cadê vocês, meu povo? Flávia tá colocando lá. Eu tô Flávia lendo. colocou letra B.
Eu acho que é a B também. Aline B, Flávia B. Meu pai B, a Islene B. A Lu também, eu também acho. Isso aí, vamos lá. Estabelecer ações destinadas a prover a cultura de paz nas escolas. Sim, correto. Prover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas. Também correto. Elaborar e executar sua proposta pedagógica ou PPP. Lembra que eu falei que a primeira incumbência, que essa é a primeira incumbência, é extremamente importante. Parece que ela está em tudo. Correto também. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Correto também. Tudo correto. Letra B. Gente, e aí? Foi fácil falar sobre essas incumbências? Acabou. Tranquilo. Mais tranquilo que isso não existe. O que vocês acharam? Fala para mim. E Eu estava aí? reparando que o número da LDB é fácil decorar, porque é 93, 94, aí não tem o 95 e tem o 96. Então é na ordem. É isso mesmo. 9394 de 96. É facinho. E muitas questões nem fala de acordo com a lei de diretrizes e bases. Muitas só vai o número. Você tem que saber a numeração. O número da lei. O que mais, gente? Deem seus feedback. O que vocês acharam dessas incumbências? Eu achei a incumbência da instituição de ensino muito mais tranquila do que as outras. Vocês concordam comigo ou não? É verdade. Não. Não? Qual você achou mais fácil? O município foi mais fácil. Do município? Ai, eu achei essa mais tranquilinha. Ou também que é porque a gente já estudou da União. Ó, já foi da União, do Estado, do município, agora da instituição e vai vir a última, que é essa daqui. Todo mundo tem que saber, que é a incumbência do professor. Essa, se a gente não saber as nossas responsabilidades, é osso, né? É a próxima aula. Bom, é isso, gente. Terminamos a aula em 1h30. Tá ótimo. Obrigada, viu? A Jana, verdade. Verdade o quê, Jana? Já falei tanta coisa, já nem lembro. Flávia, ainda bem que você entrou. Que bom. Você viu? Deu um tempinho. Não, do nada eu vi assim o nome. Ela falou que não ia entrar. Deu tempo. Eu cheguei, tomei banho e entrei um pouquinho. Que bom, que bom. Então beleza, gente. Obrigada por ter entrado. Vocês fazem toda a diferença. Pensem que, ó, não é fácil. Não é fácil estar aqui numa sexta-feira à noite, mas vocês são as 7 pessoas que irão passar no concurso público. Em nome de Jesus. Obrigada, gente. Vai ter você Beijo. do lado? Oi? Vai ter você do lado? Você vai lembrar da minha voz. Você vai lembrar da minha voz. Total, então. Porque lei é bem chatinha, né? Se você não revisar. Tem que revisar. Aproveitando aqui, eu estou elaborando. Hoje passei o dia respondendo simulados. E aí eu pensei, por que não fazer um simulado para vocês? E é isso que vamos ter. Estou montando. Assim, a minha ideia é fazer um simulado de 30 questões. Iria ser maravilhoso.
mas eu acho que vocês iriam me matar. Já falem aqui. Não. 15, 20 ou 30 questões, um simulado só da LDB. Ai, então põe as 30 logo de uma vez. 30. 30, quem mais? Meu pai, 30, Quanto mais, melhor. 30 questões. 30. Isso aí. Caraca, hein? Bom, então, ó, já estamos no Vence a maioria, é isso aí. 30 questões, fechou, então. Já estamos no artigo 12. Próxima aula, vamos fechar as incumbências sobre a incumbência do docente. E aí, acho que semana que vem, eu já envio para vocês o simulado. Vai ser um simulado no Google Forms para vocês irem preenchendo, tá? Como se fosse uma prova online. Prestem atenção. Coloquem isso como se realmente fosse o dia da prova. Sentem, fala para os filhos, para o marido, ó, agora é meu horário. Fecha, se concentra, vê que horas que você iniciou a prova, vê as horas que você finalizou também, porque não pode vacilar. A prova tem tempo, né? Vocês sabem disso, e a gente tem que começar a treinar questões também, ver a velocidade para responder questões, tá? E aí, fiquem de olho no horário, faça direitinho, como se estivesse ali no simulado, que é desse jeito que a gente vai conseguir passar, né? Treinando. Todas as questões desse simulado que eu estou preparando vai ser de acordo com tudo que a gente estudou até aqui. Não vou colocar nenhuma questão a mais de coisas que não estudou. O que pode ter é, por exemplo, questão que a gente fez igual agora, né? De as alternativas, tudo que a gente já estudou e uma alternativa de coisas que a gente não viu que você já vai sacar logo. Porque vocês são maravilhosas e inteligentes, tá? Mas tudo conforme o que a gente já estudou. Hoje já peguei 15 questões, que eu achei, elas vão querer 15 questões. Já fiz 15. Então, amanhã eu faço mais 15, tá bom? E aí, na semana que vem, já libero para vocês esse simulado. E aí, depois eu libero o gabarito, tá? Beleza? Obrigada, viu, gente? Tenham bom final de semana. Aproveitem essa sexta-feira e a gente vai se falando. Ó, segunda-feira sai o resultado da isenção do PND. Então, quem pediu a isenção, sai o resultado na segunda. Beleza? Beijo, meninas. Tchau, gente. Tchau, pai. Até!